Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João Batista vinha do céu ou vinha dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de um profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala da autoridade dentro do contexto da liturgia que nos fala da sabedoria que vem de Deus. Jesus hoje tem uma discussão com sacerdotes, mestres da lei e anciãos do templo, com homens que deveriam saber algumas coisas e que dizem que não sabem, né? Terminaram dizendo: não sabemos, quando na verdade sabiam. Mas o ser humano não é feito só de inteligência, ele é feito de caráter. O ser humano não é feito só de razão, ele é feito de bondade. A sabedoria é aquilo que une o que a cabeça sabe com aquilo que o coração também sabe que deve. E para as duas coisas se conciliarem, o que a minha cabeça sabe e o que o meu coração sabe que deve, para conciliar o que a minha cabeça sabe, mas às vezes o meu coração não está aceitando, não está querendo, seja por preguiça, por raiva, por mimimi, por milindre, seja lá o que for, para cabeça e coração se encontrarem na justiça e na verdade, é preciso caráter, é preciso generosidade. Portanto, quando esses homens, sacerdotes, mestres da lei e anciãos do templo, respondem à pergunta de Jesus, que por óbvio eles sabiam a resposta, mas não dão porque são birrentos, não dão porque têm um coração de pedra. Nós vemos aqui o como é triste, meus irmãos, a falta dessa generosidade interior. E como às vezes a gente se apega em coisas na nossa vida que nos levam para o buraco e a gente não solta aquilo, não porque não sabe, mas porque o coração é devagar, quando não o coração é mau, né? Então eles sabiam a pergunta que Jesus fez, mas eles não queriam a resposta. Porque a verdade liberta, mas a verdade ela implica renúncia, ela implica humildade, porque às vezes a verdade revela que eu apostei tudo, falei demais aquilo que era errado, equivocado, e a gente fica sem cara às vezes para voltar atrás, né? Então toda a questão é, Jesus está no templo em Jerusalém. E essas autoridades, esses homens cultos, ou que se têm por cultos, esses homens que sabem muito, ou que acreditam saber muito, sabem o suficiente para falar demais e para questionar tudo, né? E um dos problemas também da vida é a pessoa saber o que sabe, só que fora de contexto, né? Então, todo mundo precisa conviver assim, né? Com gente muito ignorante. Para tudo eles têm resposta, eles têm um caminhão de frase para usar. Só que são todas uma fora da outra, nada a ver com nada, né? É ignorância. Então eles se aproximam de Jesus, esses homens que sabem pelo menos o suficiente para querer conversar com Jesus em público, com plateia na frente dos outros. Ó, queixo duro. Aquele cunhado, aquele tio. Oh, meu Deus.
Aquele povo do Zap? Aquele povo que na mesa assim no domingo com a família? Também eu não sei porque que padre não casa, porque eu acho assim que religião. Então, olha lá. Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Estão falando do quê? Jesus tinha entrado no templo e feito uns milagres aos sábados, e eles não concordavam com isso, umas curas de sábado, eles não concordavam com isso. E Jesus tinha feito o evangelho de ontem, quando ele pega um chicote de cordas e diz: isso aqui é casa de oração, e aqui dentro ninguém compra, nem vende mais pombinha, nem fica fazendo o câmbio da moeda, porque quem quer pedir perdão a Deus, pede perdão a Deus, não precisa pagar para pedir perdão, nem pagar para dar louvor. E Jesus jogou tudo pelo chão. Então esses homens que eram donos do modo de rezar, perguntam para ele: com que autoridade você faz isso? Com que autoridade você diz que o jeito que a gente reza, ou faz a mediação entre Deus e o povo para o perdão dos pecados, está errado? Quem te deu autoridade para fazer isso? Sempre foi assim. Sempre foi assim aqui no templo. O templo sempre foi aqui dentro do templo igualzinho foi lá fora. Quem te deu autoridade para fazer isso? Eita lasqueira. Quem te deu autoridade, seu padre, para vir mudar essa paróquia, o nosso jeito? Aqui no Piquiri sempre foi assim. A gente sempre fomos assim. Sempre fomos assim. Sempre fomos assim. Quem te deu autoridade para dizer que a gente senta errado? Quem te deu? Sempre foi assim. Esse desejo de que haja um templo e uma religião que nos permita ser igual aos mundanos. A gente até reza, a gente até faz as nossas benzidas, como diz o outro, né? Mas a gente bebe igual, fuma igual, fala mal igual, rouba igual, adultera igual, dorme com a namorada igual. É ou não é verdade? Criminoso igual quem está lá fora. Quem te deu autoridade, Jesus, para querer fazer quem está aqui dentro viver melhor do que quem vive lá fora? Eu não sei se precisa tudo isso. E aí então Jesus, inteligente como só, dá um laço no safadão aqui. Olha, eu vou fazer uma pergunta só. Você me respondendo ela, eu respondo tudo o que você quiser. Inclusive te respondo quem é que me deu autoridade para fazer o que eu fiz. E claro, eles queriam escutar de Jesus, que Jesus falasse. Quem me deu autoridade foi o Pai, foi Deus. Para eles dizer que Jesus era doido ou charlatão. Jesus sabia o que eles queriam ouvir dele e por que motivo queriam. E aí, meus irmãos, Jesus usou da inteligência. Inteligência é um dom do Espírito. A inteligência, a sabedoria. Jesus aqui está numa situação complicada, complicadíssima, porque no evangelho de ontem foi dito que eles conversaram entre eles: esse Nazareno tem que morrer. Então Jesus sabe que dependendo da resposta ele sai preso e morto, e não sai vivo e livre. Usa a cabeça, filho. Usar a cabeça. Então Jesus coloca a pergunta: o batismo de João Batista, nessa altura aqui João Batista já está morto. O batismo de João vinha do céu, de Deus, ou vinha dos homens? Ele era um maluquinho, aloprado, fanático. O que vocês acham? Me responde. E aí então eles começaram a conversar um com o outro. Rapaz, se a gente disser que veio do céu, que veio de Deus, ele vai perguntar por que a gente não foi lá batizar igual as prostitutas foram, os cobradores de impostos foram, o povão, tudo que está aqui batizou no Jordão, menos eles, menos os líderes deles. Então se a gente disser que veio de Deus, já estou até vendo. Se é de Deus, por que você não aceitou? Mas se nós dissermos que não é de Deus, que veio dos homens, no sentido da cabeça dele, era um maluco, um bobão, ficava lá, esses negócios aí, dá camisa para ninguém não, filho, tem que trabalhar. Se a gente disser que o João era bobinho, doidinho, que vinha dos homens, aí lascou com o povo, porque esse povo, tudo que está assistindo essa conversa, todo mundo batizou lá com o João também. Passou nas águas do Jordão, quando ele fazia aquelas pregações sobre conversão, mudança de vida. Aí ele ia lá, pegava o canequinho, entrava no rio até o joelho, falava: agora quem acreditou pode entrar na água, vamos lavar esses pecados tudo aí, essas imundícias e tudo.
Se a gente disser que isso aí era coisa da cabeça dele, esse povo tudo aqui que foi lá vai ficar chateado com a gente. Então, não sabemos. Sabia que tinha vindo do céu, mas não quiseram o que tinha vindo do céu. Não quiseram João Batista, enquanto aquele que pregava a mudança de vida. E aí Jesus então, quer saber? Vocês não sabem? Eu também não sei. Você é bobo? Eu sou bobo e meio. Você é espertinho? Filho, você vem com o fubá, eu estou voltando com o bolo, meu anjo. Então eu também não sei, também não digo, eu não sei. Concluam vocês. Genial Jesus aqui. Advogado nenhum do mundo que ele tivesse contratado tinha tirado ele tão bem dessa situação. Por causa da inteligência que vem do alto, do Espírito. Mas meus irmãos, tem algo aqui. Quem não aceita João Batista, ou seja, a pregação no deserto, quem não se dispõe a entrar nas águas do Jordão, que é o sacramento do batismo e o sacramento da confissão, não entende Jesus. E fica olhando para ele, achando ele um doido, um aloprado ou algo que se deslocou da história, da Idade Média, da Antiguidade. Hoje em dia não é mais assim mesmo. Ou entende e aceita João Batista no deserto, ou Jesus não faz sentido. Jesus não faz sentido para quem se sente santo. Jesus não faz sentido para quem consegue resumir a vida numa frase: eu não faço mal para ninguém, eu não sei tanto, eu não faço mal para ninguém. Então, para quem resume a si mesmo e a vida nessa frase, Jesus é um negócio que não encaixa. Faz diferença, nasceu, morreu, sei lá. Tem Bíblia nessa casa, tem igreja nessa cidade, sei lá. O batismo de João, a permissão interior para a conversão. E aqui tem algo então sobre a sabedoria, meus irmãos. Jesus está no templo, e os líderes do templo é que são os ignorantes e os corrompidos. O povão tudo era mais dócil a Deus. O povão tudo se feria menos, e se feriu nada, com a pregação de João Batista, do que os líderes. Só os homens que deveriam saber não conseguiam de fato saber com mente e com coração. É por isso que nós ouvimos o Salmo e a primeira leitura como um grande elogio à sabedoria. Porque a coisa mais triste do mundo é o homem, a mulher, que está numa posição de referência, liderança, não saber. A coisa mais trágica na vida é você estar num lugar que Deus te confiou e você não sabe o que devia saber. Desenhando e trazendo isso para o cotidiano da vida. Um pai de família, o chefe da casa, o homem, ele não sabe. Até a criança dele sabe. O filho sabe que domingo é dia de ir na igreja, pai. Ele, o homem, boquejador e falador, com 1000 frases na ponta da língua, não sabe que domingo tem que ir na missa. E vai ficar rebatendo e criando confusão. Tem coisa mais feia e mais triste que uma mãe, que uma avó, sem sabedoria, maluquinha da cabeça? Viciada no bailão da terceira idade, no chiadinho da sanfona? Tem. Tem coisa mais feia que uma mulher que já é mãe, que já é vó, só conseguir mexer os pés e arrastar a chinela para ir no chiadinho da sanfona, para vir na missa, ela está cansada? Tem. Se tem, Satanás guardou para ele, lá no quinto dos infernos. Tem coisa mais feia que um sacerdote ou um ancião, ou seja, o mais velho, o líder, num estado de ignorância desse, num estado de rejeição à sabedoria assim? Não tem, mas acontece muito. Acontece muito. Acontece muito. De numa família, os mais fraquinhos e os que não têm o pulso, saberem aquilo que os anciãos, os mais velhos, os mais vividos não sabem ou não querem saber porque têm um coração de pedra, porque são apegados em pequeninas misérias.
E é por isso então o elogio da sabedoria que diz, olha lá, nós estamos no livro do Eclesiástico, né? Essa semana com as primeiras leituras. Capítulo 51. Quero dar-te graças e louvar-te, bendizer o teu nome, Senhor, porque na minha juventude, antes de andar errante, que é próprio do jovem andar errante, né? Na base do não dá nada não, dá errado, nós faz de novo, nós é jovem ainda. Antes de andar errante, procurei com desejo, abertamente a sabedoria em minhas orações. Portanto, a sabedoria está nas orações, a sabedoria é dom do alto. Tem gente que quanto mais lê, mais burro fica. Tem gente que quanto mais coaching faz, mais jumento fica. Tem gente que já devia ter parado de ler certos autores famosinhos aí. Porque tem uma sabedoria, meu irmão, que entra pelos calos do joelho ou pela barriguinha do dedo quando você reza terço. Tem uma sabedoria que só entra quando a alma está dilatada, quando reza, quando pede a Deus, quando reza a partir da meditação da palavra. E aí o autor vai dizendo do Eclesiástico que no santuário de Deus eu suplicava por ela e até o fim vou procurá-la, porque a gente nunca está pronto nesse quesito. Tem que procurar até o fim da vida eu vou procurar a sabedoria. E ela floresceu em mim, que coisa linda. A sabedoria floresce em nós, mas é preciso procurá-la até o fim. E como é que se adquire então a sabedoria? Olha que lindo, isso aqui é uma escolha de vida, meu irmão, minha irmã. Isso aqui é uma escolha. Ele diz, meu coração nela, na sabedoria, colocou a sua alegria. É uma escolha. Você quer se alegrar com o quê? Com outra grade de cerveja? Com outro churrasco? Com gente que vive torto? É lá que você quer se alegrar? Então você vai. Mas meu coração colocou nela, na sabedoria, no saber as coisas de Deus e conviver com Deus sua alegria. Meu pé andou por caminho reto e desde a juventude segui suas pegadas. Olha, um jovem que anda atrás das pegadas da sabedoria. Por isso, de novo, como é feio, como é triste o mais velho que não sabe, porque se eu sou jovem, eu ando atrás de quem? Da pegada de quem? Se eu sou jovem, eu preciso aprender a andar atrás de quem já andou na sabedoria. Por isso conhecer a vida dos santos, de Deus, da igreja, por isso conhecer a palavra, não é isso? Por isso admirar o testemunho de vida de 2 ou 3 que eu conheço, para andar atrás da pegada dele. E é por isso que todo mundo que é um tanto quanto mais maduro, pelo menos na idade, nos cabelos brancos, na calvície, na barriga e na miopia, tem que deixar pegadas de sabedoria para quem está vindo atrás. Olha o que o autor do Eclesiastes está dizendo, desde jovem eu sigo pegadas, rastros de sabedoria, não dele, mas possivelmente de outros, não é isso? Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi. A sabedoria vem do ouvido. Inclina o ouvido para o João Batista lá no deserto. Inclinar o ouvido. Agora que a gente está nessa fase, todo mundo de máscara, eu acho que muita gente às vezes precisa fazer essa experiência, né? Tem gente que sem máscara fala, a gente já não entende. Fala baixo, fala para dentro. Não é isso? Com máscara piorou. Aí a pessoa fala, você não tem assim? Oi? Você dá até aquela viradinha para ajudar o... Porque você quer ouvir, precisa ouvir, né? Inclinei um pouco o meu ouvido. Inclina um pouco, meu irmão. São atitudes de inclinação a Deus. Inclinei um pouco o ouvido, eu acolhi e encontrei nela, para mim, abundante instrução. E por meio dela, da sabedoria que vem de Deus, fiz grandes progressos. Por isso glorifico aquele que me dá a sabedoria, a Deus. E resolvi pô-la em prática. Procurei o bem e não serei confundido. Minha gente, o bem não tem erro, o bem tem demora. Grava isso com você. O bem não tem erro, tem demora, mas não tem erro. E não é porque está demorando que está errado. Você já foi cozinhar alguma vez e começou a achar que tinha errado no que você quis cozinhar porque estava demorando para ficar pronto?
Você diz, mas está demorando essa cara, né? Será que está certo essa receita? Mas da hora que está nesse forno. Não, filho, está demorando, mas está certo. Olha o que diz a palavra. Procurei o bem, e nele não serei confundido, porque o demônio trabalha com ansiedade. Tanto que eu rezo, nada acontece. Tanto que eu faço, não colhi ainda. Calma, fica aí. No bem ninguém é confundido. No bem ninguém é envergonhado. Deus sabe o que você precisa, a hora que você precisa. Isso vale para saúde, dinheiro, casamento, namorado, tudo. Fica no bem aí. Fica no bem, nem que você tenha que engolir. Fica no bem, não sai do bem, que você não será confundido. Meu irmão, minha irmã, você acha que Deus ensina para você e para mim as coisas certas, para a gente passar vergonha na frente dos outros? Para ser zombado? Fica aí. No bem ninguém é confundido, mas a demora nos confunde. Nós temos em nós a ansiedade, o medo. Não é isso? Então, olha lá, no bem, ninguém é confundido no bem. Aguenta o tranco aí. Minha alma aprendeu com ela a ser valente, porque é preciso valentia interior para ficar no bem. Padre, a carne é fraca. Ser humano, você sabe como é que é. Eu sei, não tem valentia. Seja valente. Foge das suas lutas, não. Fica aí. Valentia. Minha alma aprendeu com a sabedoria de Deus a ser valente. E na prática da lei procurei ser cuidadoso. Como? Levantei minhas mãos para o alto e me arrependi pelas vezes que a ignorei. Arrependimento. Gente, a gente tem que aprender com os nossos erros. Olha o que o autor do Eclesiástico está dizendo. Eu aprendi a rezar e me arrepender. Tem gente que não se arrepende. A pessoa olha para trás, ela não enxerga. Nós padres vivemos muito isso. Uma fila de gente que precisa do padre, precisa do padre, precisa do padre, precisa do padre. Aí senta aquela história desgraçada, sofrida, dá dó. Você fala assim, o que você aprendeu com isso? Se é mulher, geralmente responde assim, não sei, eu não sei. Eu preciso de uma bênção, não sei, essa coisa é ruim. Vai morrer assim. E vai piorar. Tem gente que não consegue aprender nada. Não há arrependimento. Meu irmão, dor não necessariamente é arrependimento. Você entende isso? Dor não necessariamente é arrependimento. É preciso aprender. Olha o que ele está dizendo. Me arrependi pelas vezes que a ignorei. E se eu me arrependi, é porque eu aprendi. Quem não aprende não se arrepende. E tem muita gente que não está arrependida. Ela está lascada, mas não está arrependida. Não é assim? É igual a dona que chega em casa e descobre lá que o marido tem outro. Aí descobre, quando ela descobre, ele, não, meu amor, pelo amor de Deus, me perdoa, estou muito arrependido. Não, você não está arrependido, você está surpreso. Está arrependido. Vai enganar outro, né? Vamos ver se agora arrepende. Mas olha lá, meus irmãos, o arrependimento, o entendimento de que tem coisa que não é assim. Se a gente não aprende, a gente faz de novo daqui uma semana. Me arrependi, está errado, isso é feio, isso não soma, isso não convém, isso não é para mim. Arrependimento é um valor da mente aqui, é uma iluminação interior. Me arrependi das vezes que a ignorei. E agora então, para ela, a sabedoria de Deus, orientei a minha alma, orientar a alma para a sabedoria. E na minha purificação, ou seja, no meu processo de conversão, eu encontrei a sabedoria. O que é a sabedoria? É um dos atributos de Deus, um dos dons do Espírito, mas a sabedoria é Jesus. Jesus é a sabedoria, que um dia vai vir ao mundo se encarnar aqui, para o autor do Antigo Testamento. Portanto, meus queridos, orientar a vida, o ouvido e a alma para Cristo, e na purificação, na água do Jordão, do batismo e do sacramento da confissão, purificar a vida,
para encontrar a sabedoria. Senão, você pode ser o sacerdote, como pode ser o ancião da família, e ser burro igual uma mula, não deixar pegada para ninguém, e ter um coração de pedra, que só sabe falar muito, questionar tudo, mas não edificar ninguém. Eu me pergunto, esses nobres senhores do templo aqui, tão posudões que eram, edificavam a vida de quem? Ignorantes desse jeito, meu Deus do céu. Faziam o bem para o coração de quem? Ignorantes desse jeito, Jesus amado. Entende isso? Que coisa triste. Esse distanciamento da sabedoria. E é por isso que o Salmo hoje, então, nos ajuda a rezar e a responder a leitura. Os ensinos do Senhor são sempre retos. Alegria ao coração. Minha gente, a palavra de Deus, o saber de Deus, né? O dizer de Deus sobre a vida, é a alegria do coração do ser humano. Nós necessitamos essa palavra, porque ela é a alegria ao coração, é perfeita, é conforto para a alma, é a sabedoria do humilde, do simples. São precisos. Gente, como Deus é preciso no que fala. E preciso a gente pode usar para duas coisas, né? Eu preciso de, ou preciso enquanto aplicação da exatidão, com precisão, no alvo, pá! No meio da testa, na ponta do queixo, bum! Como a palavra de Deus, ela é precisa, ela é exata, ela responde à vida. Meu Deus, coisa linda. O mandamento do Senhor, ele é brilhante. Para o olho é uma luz. Quem de nós nunca se sentiu meio que perdido, sem saber se vai para a direita, se vai para a esquerda, o que tem no próximo passo, porque está tudo escuro? A palavra de Deus ilumina os olhos da gente. Você enxerga aquilo que a luz está negando. Você enxerga aquilo que a vida está escurecendo. Você enxerga, porque para os olhos é uma luz a palavra de Deus. A palavra de Deus é imutável para sempre. Portanto, o cristão, ele não conhece antigamente, hoje em mente, amanhã mente. Nós não trabalhamos com essas questões e com esses parâmetros. É que antigamente, né, padre? Não sei. A palavra de Deus não conhece antigamente, hoje em mente, amanhã mente. Ela é imutável. Não, porque antigamente os mais antigos, né, pá? Eu não sei, não sei. Eu não estou no antigamente, nem no hoje em mente. Na palavra, meu irmão. A gente baseia a vida é aqui, ó. E simples assim. E aí diz: mais desejáveis do que o ouro, mais doce que o mel. Melhor que dinheiro, melhor que prazer. É isso que está sendo dito. Mais desejável que o ouro, dinheiro, bens, não é? Mais desejável que o mel. O mel é uma das imagens do prazer, do conforto. Vamos pensar que naquele tempo, nós estamos aqui séculos antes de Jesus, quando esse salmo é escrito. A gente não tinha doce. O povo comia vegetal, não é isso? E quando muito sabia assar um cabrito. Não tinha nada dessas coisas apetitosas que tem hoje. A única fonte de açúcar que eles tinham, de algo doce, e como é difícil ficar sem açúcar, não é? Deus o livre. Rapaz, experimenta tirar o açúcar aí. 2 semanas, 3 semanas, fazer um jejum de Daniel. É ou não é verdade? O açúcar é um trem que vicia, gente. Você fica 3, para fazer um jejum de Daniel, você fica 21 dias, você fica sem carne. Você consegue tirar aquele que você gosta, umas coisas mais gostosas. E o açúcar do café. Nossa Senhora. E não adianta dizer que adoçante é igual. Não é, gente. Não é. Quem quer tirar o açúcar precisa virar macho, encarar sem açúcar. Porque adoçante só faz você sentir mais saudade do açúcar. Desabafei, fecha parênteses. Então para eles o mel era uma iguaria, rapaz. Você comer mel, favo de mel. Você pegar um favo de mel e... Nossa Senhora. Para eles era o jeito deles sentar com um pote de sorvete no colo, comer um ovo de Páscoa, aquela sobremesa gostosa. Para eles era ter acesso a um favo de mel e botar na mão.
virava o zoinho assim, ó. Ficava até meio bobo. Então é a imagem que o rei Davi no Salmo usa para nos dizer. A sabedoria de Deus, a palavra do Senhor, vale mais que dinheiro. É mais gostosa e necessária que o mel, que o prazer da carne mesmo, né? Que os afetos nossos e as sensações todas nossas. E tudo isso, meus irmãos, para que na próxima vez que Jesus perguntar, na próxima vez que Jesus perguntar, a gente saiba responder. Para que na próxima vez que Jesus perguntar, a gente tenha humildade talvez de confessar a Jesus, o batismo do João era do céu, eu não fui porque eu sou ignorante. O senhor está certo, mas eu não vivo isso aí porque eu sou fraco. Eu não sou perfeito. Parar de discutir com Deus, parar de bater boca com Deus e simplesmente aceitar aquilo que vem do céu. E aquilo que vem do céu, meus irmãos, não veio para nos roubar. Ô ancião, ô sacerdote, ô mestre da lei, Jesus Cristo não veio te prejudicar, meu filho. Jesus Cristo não veio atrapalhar a sua vida, não. Esse medo que a gente tem de Deus, de que Deus é mau, Deus é chato e com Ele a vida fica ruim. Bom mesmo é viver sem Deus. Não. Só que para isso, meus amados, busquemos a sabedoria, nos inclinemos ao Senhor. Porque nós sabemos, nós sabemos com que autoridade Jesus fez tudo que fez, falou tudo que falou, e hoje fala o que fala. Então você não fica mais bravo com o padre também não, tá? Você fica bravo é com Jesus. Eu não sei se eu vou na igreja para ouvir essas coisas. Rapaz, você vai discutir com a autoridade lá de cima? Você está entendendo? Não é que Jesus, com que autoridade Jesus falou? Jesus não falou, Jesus fala hoje. Com que autoridade Jesus fez? Não é com que autoridade Jesus fez? Com que autoridade Jesus faz? Porque Ele faz na sua vida, na minha vida hoje. Deus faz na nossa vida hoje. Às vezes pega chicote na nossa vida hoje. Com que autoridade? Uai, com a autoridade que vem do céu. E eu sei que você e eu, nós sabemos disso. Ele tem autoridade para fazer o que Ele quiser. E a sabedoria está em acolher a vontade de Deus na nossa vida. Com a alegria de quem ganhou ouro, dinheiro. Que tem coisa que deixa nós mais alegres ganhar dinheiro. Ah, Pai do céu. É ou não é a alegria do seu mês, o dia que você recebe? Que alegria. Para a gente aceitar o fazer e o falar de Cristo hoje com alegria, como se estivesse ganhando dinheiro. E com a doçura, como se estivesse comendo mel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé? Vamos cantar Espírito da Verdade? Pode ser? Põe a mão no seu coração. E como prece, nós vamos elevar a Deus esse cântico, pedindo ao Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, o Espírito da verdade.